Olá, venho aqui falar sobre o meu projeto de POC 1, que a princípio eu estou chamando de Caracterização de Comunidades Científicas de IA no Brasil, com técnicas de descoberta sobre grupos, mas esse nome está sujeito a mudanças, então é um breve resumo do que eu vou tentar me aprofundar nesse trabalho. Pois bem, primeiramente, para poder apresentar o tema, é importante ter dois conceitos bem claros na nossa cabeça, que é caracterização de subgrupos e redes de coautoria. Pois bem, a caracterização de subgrupos ela é entendida como um conjunto de métodos que eles têm como objetivo construir um perfil descritivo para comunidades complexas em redes. Ou seja, normalmente é possível ter uma estrutura de redes para poder mostrar a relação entre entidades. E as técnicas de caracterização de grupos é tentar ver através da relação entre essas entidades, que normalmente são arestas e vértices, né? Tentar extrair uma espécie de descrição para elas e montar grupos lá dentro dessa rede complexa e dentro desses grupos tentar descrever ou separar eles como uma espécie de clustering, separar eles em outros subgrupos e dentro deles tentar descrever eles de uma maneira de por que eles estão agrupados nesses subgrupos. Pois bem, essa é a caracterização de grupos. Agora nós temos as redes de coautoria, que é uma espécie de estrutura como essas, de uma rede complexa, porém uma rede de coautoria científica, uma rede de relação entre pesquisadores e aqueles aos quais eles citam dentro de um trabalho. Ou seja, nós temos vértices que representam pesquisadores e nós temos uma relação entre entidades quando um autor cita o outro. E isso normalmente também é uma área pesquisada já, muito bem pesquisada, onde você consegue criar essas redes de coautoria e poder trabalhar em cima delas, utilizar algoritmos que se relacionam a métodos e grafos, poder utilizar eles em cima dessas redes de coautoria. E essa é a nossa proposta, utilizar caracterização de grupos em cima dessas redes de coautoria. Especificamente, o meu trabalho vai rodar em cima de redes montadas com os dados do Brasis, que é uma conferência de inteligência artificial aqui no Brasil. E eu vou tentar utilizar essa rede, eu vou tentar montar essa rede de coautoria utilizando desses dados específicos do Brasis. Qual que é a importância desse trabalho, da utilização desses algoritmos? Pois quando se utiliza esses algoritmos de caracterização de grupos em cima dessas redes de coautoria, é possível entender como que se formam esses subgrupos. Quais são os conjuntos de características que melhor descrevem cada um desses subgrupos, dessa rede de coautoria, e dando até o surgimento de uma possibilidade de expansão dessa rede. Ou seja, como que um certo subgrupo pode contribuir com um outro subgrupo? Quais são as arestas que tem em comum entre esses subgrupos para que eles possam interagir e fazer com que cresça essa rede científica, essa rede de comunidades científicas? Bom, a proposta de solução vai ser dividida em duas partes, obviamente, para o POC 1 e para o POC 2. Foi algo que eu também já falei na minha proposta, na documentação. A POC 1 vai estar dividida em certas maneiras em entendimento do problema, que já foi de certa maneira feito, mas óbvio que a gente sempre volta a ele, nos trabalhos correlatos e há outros trabalhos que já se aprofundaram nesse tema e que já estabeleceram certos algoritmos ou certas técnicas que possam resolver esse problema. Extração e tratamento dos dados, ou seja, dados faltantes, ambíguos, fazer a limpeza deles, modelagem dos dados ao problema, e que seria essa criação da rede de coautoria. Após fazer toda a limpeza, montaria essa rede de coautoria. O POC 2 seria mais a parte da técnica, da aplicação das técnicas em cima desses dados. Ou seja, tentar buscar os algoritmos que seriam mais adequados, ou seja, a gente vai tentar utilizar algoritmos de descoberta de subgrupos e fazer os testes e a avaliação desses algoritmos. Bom, então qual que é o estado atual da pesquisa? Atualmente, a extração dos dados ela já foi realizada. Eu fiz através da API do DBLP, onde lá eu consigo trazer todas as edições do Brasis, desde 2013, que quando começou essa conferência. E o tratamento dos dados faltantes também já foi realizado. Eu utilizei a API da Crossref e do WorkID para poder fazer essa referência. Existem alguns dados consideráveis lá dentro dessa base de dados do DBLP
em que os autores estão vazios, ou seja, os artigos estão lá, mas não há informação do autor. Então eu utilizei dessas bibliotecas, da Crossref, do OrcID, para tentar trazer exatamente o nome desse autor, tentar identificar o nome dos autores dentro desses artigos. E, se possível, também trazer o OrcID. Mas algum desses autores, ou alguns dos dados do Crossref, ele não traz o OrcID. E isso acaba causando um problema. Por quê? Meu orientador já havia me alertado sobre isso, em que há alguns pesquisadores lá dentro da base de dados que possuem nomes diferentes. É o mesmo autor, porém ele está com nomes diferentes. Ele às vezes utiliza sobrenomes diferentes. E isso acaba causando uma ambiguação, os dados ficarem ambíguos. Então eu estou tentando fazer uma referência cruzada entre o Crossref e o OrcID Public API para tentar fazer essa desambiguação, de tentar trazer um único OrcID para esses dois nomes que o autor possui. Uma dessas partes já consegui fazer, que é essa parte de trazer um único OrcID para o mesmo autor. Porém, existem alguns autores com nomes similares dentro de um mesmo artigo e aí acaba trazendo algumas complicações e eu estou tentando agora fazer também o tratamento desses dados nesse ponto específico. E é aqui que a minha pesquisa se encontra. E agradeço a atenção.